Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Copa na Copa. Eu e o Fabrício Falkowski. E aí, Fabrício, tudo bem? Tudo tranquilo, gurizada. Tranquilinho no final de semana. Vamos falar dos 4 jogos aí desse final de semana. Já estão definidos os 2 primeiros confrontos das quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil ainda não fez a sua estreia nas oitavas, joga nessa segunda-feira às 4 da tarde contra a Coreia do Sul. A gente vai falar dos 4 jogos que já foram definidos até agora. Ontem a Holanda venceu por 2-1. 3-1. Fazendo confusão aqui. 3-1 a Holanda venceu Estados Unidos. Depois a Argentina sim bateu por 2-1 a Austrália. Hoje de manhã a França passeou para cima da Polônia 3-1. E agora também num outro jogo sem muita dificuldade, a Inglaterra goleou o Senegal por 3-0. Então significa que já estão definidos 2 jogos da quarta de final. De um lado do chaveamento, Argentina e Holanda. Do outro lado do chaveamento, França e Inglaterra. Vamos lá, vamos falar um por um desses jogos por ordem cronológica. Vamos lá, Fabrício. O primeiro jogo, Holanda e Estados Unidos. Talvez tenha sido o jogo em que a Holanda finalmente disse que veio, né? A Holanda foi a melhor atuação da Holanda na Copa até agora, né? Jogou a seleção dos Estados Unidos até conseguiu encarar durante algum tempo o jogo, né? Principalmente pela força física dos jogadores, né? Os americanos têm um time muito forte fisicamente, mas a Holanda confirmou o favoritismo, ganhou por 3-1 num jogo tranquilo. E passou para as quartas de final, vai pegar a Argentina. Estados Unidos, né, vai ser uma das sedes, vai ser na verdade a principal sede. A próxima Copa de 2026 vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá. É uma desculpa para ser basicamente nos Estados Unidos, né? Enfim, fica aí, os Estados Unidos então já estão classificados para a próxima Copa. A Holanda ainda tenta o seu primeiro título, o que nos remete ao segundo jogo deste episódio. Argentina e Austrália. Era de se esperar um jogo sem surpresas, o que de fato aconteceu. A Austrália tem também um jogo bastante físico, né? Mas não adianta, né? Quando a bola cai no pé de um rapaz chamado Lionel Messi, ele faz sempre a mesma coisa e sempre dá certo. Exatamente. O Messi marcou mais um gol ontem, passou o Maradona como artilheiro da Argentina em Copas, ganhou por 2-1. Até parecia um jogo controlado, mas no final ali a Austrália... Foi com emoção, né? Foi com emoção. O jogador da Austrália errou um gol no último lance. Até um jogador bem novo ali que estava no banco, entrou no final e teve a chance de empatar, e aí ia ser uma correria. Também dá mérito pro goleiro da Argentina, que né? Pegou. Ele não é aquele chute que o cara perde. Mas a Argentina é um time que tá melhorando com o decorrer dos jogos. A Argentina é um time perigoso. Não foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil, mas é um time perigoso. Eu acho que junto com o Brasil e talvez a França são, para mim, os favoritos ao título. E que pena que a Argentina continuou, né? Porque o ideal para quem pensa em título pro Brasil, no caso, seria que a Argentina pelo pedaço. E os mais fortes fiquem pelo caminho. Mas o Brasil não tem do que reclamar, né? A chave tá boa. Eu acho que eu ainda tenho uma dúvida em relação à Argentina no aspecto emocional, que no jogo contra a Arábia já tinha sido assim. A Argentina estava jogando, massacrou a Arábia no primeiro tempo, tomou o gol ali, deu uma balançada, tomou o segundo gol e foi pro saco emocional da Argentina naquele jogo. Ontem foi um jogo que quando tava 2-0, a Argentina desperdiçou. Só o Lautaro Martínez, né? O Lautaro perdeu um caminhão de gols, cara. E aí... Martínez, né? E aí vem aquele filme do tipo... ai. E aí a Austrália fez o gol. E a impressão que eu tive é que a Argentina ficou um pouco nervosa ali no final. Era pra ter matado o jogo e não conseguiu matar. Isso a gente comentou nos primeiros programas aqui, né? No comecinho da Copa, que os argentinos, eles têm uma pressão muito grande pra ganhar a Copa, né? Eles já são campeões
duas vezes, né, em 78 e 86, mas eles têm pela paixão do povo argentino pelo futebol, eles têm uma pressão muito grande, como eles estão, principalmente agora na era Messi, eles chegam sempre como uma das candidatas ao título, e não dá para negar isso, né? Então eles parece que chegam com uma pressão maior que as outras seleções, e isso tira um pouco da naturalidade do time. Nessa Copa de novo a gente está assistindo isso. Eu percebo que a evolução do time também está correndo nesse aspecto. Ontem, né? A gente estava gravando o programa domingo de noite, o jogo foi sábado. Ela já resistiu um pouco melhor a esse revés aí do gol da Austrália. Ela já resistiu final, um pouquinho, já foi no final, né? Então não deu nem muito tempo para fazer muita coisa, apesar dessa grande chance que teve. Mas eu acho que a Argentina, vou repetir, a Argentina ela está crescendo durante a competição e a tendência é ela melhorar um pouco mais ainda, inclusive nesse aspecto aí de cabeça, que numa competição de 7 jogos é fundamental. Tem esse cruzamento aqui, então Argentina e Holanda agora que já está definido, tá mais para alguém ou é um jogo que é muito difícil apontar um favorito? Eu acho que a Argentina é favorita. A seleção não é aquela que já foi. Eu concordo, acho que a Argentina é favorita. Mas é um jogo duro. Até ontem eu achava, se eu fosse botar num percentual, eu acho que até ontem o meu percentual pró-Argentina seria maior. Eu acho que a Holanda mostrou que pode fazer frente. Grande jogo agora, a partir de agora só tem jogão. E como é eliminatório, quem perder tá fora, a emoção do primeiro ou último minuto. E agora... Sexta-feira? Depois... Sexta ou sábado, né? Até agora... Olha, vou bater na madeira aqui. Até agora não teve nenhuma zebra nas oitavas, né? Quem ganhou normalmente a seleção melhor e mais tradicional até agora, dos 4 confrontos. Faltam 4 ainda e esperamos que se mantenha essa escrita. Não existe uma regra sobre isso. Mas geralmente, pelo menos, uma zebra acontece. Uma zebra chega nas oitavas. A chance do Brasil ser vítima de uma dessas zebras, até ontem, era de 1 em 8. Agora, ela já tá de 1 em 4. Eu ainda acho que ela é a mais improvável. Eu acho que a zebra mais provável, se a gente pegar os times favoritos aí, seriam Croácia, Brasil, Espanha e Portugal, eu acho que quem tá mais propenso não é a palavra correta, mas quem corre mais risco de não passar é Portugal, porque a Suíça é muito chata. É muito chata. E também não acho que se o Japão fizer o crime na Croácia, por tudo que o Japão já mostrou aí... Marrocos também, esses jogos aqui... É que a Espanha é um time bem melhor. A Espanha é um bom time, mas Marrocos também... Eu acho que o Brasil é bem melhor que a Coreia, a Espanha é bem melhor que o Marrocos, a Croácia é melhor do que o Japão e Portugal é um pouco melhor que a Suíça. É mais equilibrado mais equilibrado. Então tá, vamos aí falar dos jogos de domingo então. França 3, Polônia 1... Não deu pra nós, poloneses. Repito, o Fabrício polaco aqui. Repito que a Polônia, pra mim, Polônia e Gales são as duas seleções que mais representam o que eu acho. Meus antepassados. O que eu acho que são as duas provas de que tem vaga demais pra Europa na Copa, cara. E nem o Lewandowski tá a Polônia não fez nada nessa Copa. Nada. Nem o Lewandowski errou 2, bateu 3 pênaltis, errou 2. O último ele teve que bater 2 vezes pra fazer. Exatamente, foi hoje. Enfim, mas mais do que isso, 2 perguntas que eu te faço, Fabrício, a partir dessa vitória da França por 3-1. A primeira é: não vale dizer com o uso de armas de fogo, tá? Mas como é que se para Mbappé? E 2, hoje... A França é a seleção favorita para a Copa ou ainda é cedo? Não, eu coloco a França desde o início, né? Mas a França... Mas assim, eu tava meio desconfiado... acima de Brasil e Argentina? Não, eu acho que tá no mesmo nível. Eu tava meio desconfiado com a França por causa dos desfalques antes da Copa ali. Benzema, uma série de jogadores fundamentais. E também pela essa tradição de divisão interna do grupo que os franceses têm normalmente, principalmente durante a Copa.
E até hoje o Mbappé deu a entrevista, ele foi eleito o melhor jogador da partida, né? Marcou mais um gol. E ele deixou claro, assim, que primeiro ele não queria dar entrevista, só que tá na regra, né? Como ele foi eleito o melhor jogador do jogo, ele é obrigado a ir. Não tem querer. Não tem querer nesse aspecto. Ele foi meio de má vontade, mas ele deixou claro... é meio que o modo padrão do Mbappé pra ele... É que ele tem uma relação, ele e toda a seleção francesa, com a imprensa já muito desgastada, e não é de hoje, né? Historicamente é uma relação desgastada. E ele deixou muito claro, ele se incomodou um pouquinho com a própria eleição dele de melhor em campo, porque ele disse que o mais importante é o título, o mais importante é o coletivo, então demonstrando uma união do grupo que não é tão comum assim em se tratando de seleção francesa. Mas é uma baita seleção, para mim é um dos 3 favoritos. Ele é o craque da Copa até aqui? Eu acho que sim. Ele não teve tanta concorrência. O único que poderia fazer frente a ele é o Messi, né? É o Messi, e o Neymar. Só que o Neymar se lesionou no primeiro jogo e não jogou mais, né? Vai jogar amanhã. Bom, são os 3 melhores jogadores do mundo nesse momento. Os 3 jogam no mesmo time. Os 3 jogam no mesmo time, né? Incrível. Deve ser bom ter dinheiro, né? Vamos então aí pro último jogo do domingo. Inglaterra e Senegal. Esse jogo eu tava curioso. Eu achei que ali poderia dar crime. Eu achei também. Eu tava curioso porque eu gosto muito da seleção do Senegal. Gosto de ver ela jogar, né? E apesar, mais uma vez a gente vai repetir, do desfalque, né, gravíssimo do Mané. Mas eu gosto de ver jogar. Mas, de novo, faltou aquela concentração em momentos importantes do jogo. Mais uma vez, uma seleção africana pega uma seleção europeia e tem a chance de sair na frente. Mais uma vez desperdiça. Não, a Inglaterra não teve duas. A Inglaterra não começou o jogo assim. O placar. Mal. O jogo em si, assim, se a gente pegar o jogo num todo, a Inglaterra foi evidentemente muito melhor. Mas no começo da partida, Senegal estava melhor e perdeu a chance de largar na frente. Aí a Inglaterra fez o gol e acabou o jogo. Acabou o jogo. A Quem Inglaterra desencantou? Insistindo com bola longa, a bola não passava pelo meio campo e o Senegal fez uma estratégia de tentar segurar para jogar por uma jogada ou duas, e teve 2 chances muito claras no começo do jogo, poderia ter feito 1 ou 2 gols ali, acabou não fazendo e foi punida, tomando 3-0. Certo. Agora, assim como a gente analisou Inglaterra, Argentina e Holanda, também, mas aí do lado de lá do chaveamento, que não é o lado que cruza com o Brasil... Só tem pauleira aqui. Aqui também, né? Vamos combinar aqui dos 2 lados. Mas agora, Inglaterra e França, que é outro jogaço. Classicaço, né? Mas acho que esse aí, o percentual de favoritismo da... Aqui a gente tinha uma dúvida, né? Qual seria o percentual de favoritismo da Argentina? Seja qual for, o da França para a Inglaterra é maior do que o da Argentina para a Holanda, concorda? Concordo. Mas vai ser um baita de um duelo, né? São dois países que têm uma rivalidade, que se enfrentam toda hora em competições da Europa também. Então vai ser um jogão de sair faísca. Esse é sábado, se eu não me engano, 4 da tarde, né? Isso. Então vai ser, preparem aí. É um bom dia, bom horário. Excelente. Melhor só se estiver chovendo, daí o cara nem se sente culpado de não estar fazendo exercício na rua. Esse aí tem que ver, parar bem quietinho, sentar na frente da televisão, de preferência... Vamos lembrar aqui, a gente não vai falar muito do jogo do Brasil para deixar para falar amanhã, mas só para lembrar que amanhã a seleção brasileira joga com o Neymar contra a Coreia do Sul, 4 da tarde. Antes disso, ao meio-dia, Croácia e Japão. Daí sai o adversário que a gente espera seja da seleção brasileira. Na sexta-feira. E aí todo esse lado aqui já fica definido. Fica faltando para terça-feira, o último dia dos oitavos de final, só 2 jogos, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Se não der nenhuma zebra, se todos os jogos derem a lógica, a gente vai ter nas quartas de final Holanda, Argentina, Croácia, Brasil, Inglaterra, França, Espanha e Portugal. E daí qualquer um que vier a ser campeão
não é um absurdo, né? É. São todas boas seleções, cara. Muito boas seleções. E é engraçado porque Croácia e Brasil já se enfrentaram várias vezes em Copas. Holanda e Argentina também tem uma rivalidade histórica em Copas, com vantagem para Portugal e Espanha. Portugal não só e em Espanha, Copas. Exatamente, Inglaterra e França também. Não. Se a gente falou que teve alguns jogos ruins no começo da Copa, o que se avizinha dessas quartas de final, e aí, ó, vamos de novo torcer que não dê zebra. Grandes emoções virão por aí. Mas a gente fala delas mais adiante, porque a gente vai ficando por aqui. A gente volta aí nessa segunda-feira para falar, torçamos todos nós pela classificação do Brasil, certo? Um abraço e tchau.